2020 começou como um ano com muitos desafios pela frente e muitos riscos a níveis nacionais e globais. A questão é como é que você pode se preparar se as coisas descerem ladeira abaixo? Como você pode se tornar mais forte e proteger a sua família? Hoje nós vamos fazer um guia rápido, extremamente prático de como você pode se tornar um preparador, um sobrevivencialista. O sobrevivencialismo é uma área muito ampla e é muito fácil você começar a se aprofundar demais nas coisas e se perder nas teorias. Esse vídeo aqui é para ser prático, direto e simples, tá? Eu vou tentar cortar o enrolation, cortar teoria para que a gente possa ser bem direto. Então, olha só, não me interessa para o que você está se preparando. Seja uma pandemia, seja uma crise social, seja um desemprego, as dicas que eu vou dar para você aqui agora vão se aplicar para todos os cenários. Naturalmente, dependendo do tipo de ameaça que hoje é a sua preocupação, você vai ter que fazer algumas adaptações, mas no geral tudo se aplica, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Primeiro tópico, olha só. Muita gente acha que o que acabou com as civilizações ao longo da história foi a guerra, quando na verdade a maioria das civilizações que ruíram pelos problemas que a guerra causou, ou seja, a fome. A fome é uma das maiores destruidoras de nações que já existiu na história da humanidade. E apesar de agora talvez você estar com a barriga cheia, você está sempre a 9 refeições da inanição, ou seja, de morrer por falta de comida. Além disso, o problema é que hoje nos mercados a gente tem muita disponibilidade. Você pode ter um estoque de um dia na sua casa que o mercadinho da esquina vai te suprir 100%. E a gente acaba criando hábitos muito ruins que de fato podem preocupar em uma situação de escassez. Em situações de crise, a primeira coisa que quebra é a linha de distribuição alimentar. Logo que você vai ver, como já aconteceu na greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, de maneira pequena, mas aconteceu, como está acontecendo até hoje na Venezuela e em vários outros países em crise, o que acontece é que as prateleiras ficam vazias. Então, a primeira coisa que você deve fazer para se preparar em 2020 é construir um estoque de comida. Eu não estou aqui dizendo para você pegar 2, 3, 4 mil reais, ir no mercado e comprar tudo que você precisa. Não, vamos ser racionais aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é definir que tipo de comida você geralmente come e 2, qual é a quantidade de comida que você consome mensalmente. Seja você ou seja sua família, dependendo aí de quantas pessoas tem na sua casa. Por que é importante definir o tipo de comida? Porque de nada adianta você ter 1 tonelada de sardinha enlatada se na sua casa ninguém gosta de sardinha. Você tem que construir um estoque de comida de coisas que você já está acostumado a comer e não começar a comprar coisas só porque elas duram muito tempo. E a quantidade, óbvio, né? Não tem como você saber quanto de estoque você tem em termos de tempo se você não sabe o quão rápido esse estoque vai ser consumido. Então, esses pontos são cruciais para você não gastar dinheiro à toa. Definidos esses pontos que são cruciais, agora a gente entra de fato na construção do seu estoque. E a regra aqui é bastante simples. Sempre que você for ao mercado, você vai comprar de 5 a 25% a mais do que você consome mensalmente. Essa porcentagem varia entre 5 e 25 porque vai depender diretamente da sua saúde financeira. Se hoje você está com dinheiro, você pode facilmente acelerar a construção do seu estoque. Enquanto se você hoje está ruim de grana, você pode começar de uma maneira bem sutil. A proposta de você definir essa porcentagem é para você não comprar coisas demais e se perder no processo. Estocagem de alimento exige habilidade. Você vai ter que aprender sobre como rotacionar alimentos, ou seja, utilizar o mais velho e colocar o mais novo naquele lugar, utilizar planejamento de fato para você não deixar nada estragar. Então não dê passos maior que a perna, comece devagar. Se hoje você consome 5 kg de arroz por mês, ao ir ao mercado compre 6 kg. Mantenha essa conduta por 3 meses e daqui a pouco você tem o dobro de comida do que você precisa para um mês. Mantenha por 1 ano e daqui a pouco você tem de 3 a 6 meses de comida guardada na sua casa. Vale lembrar que esse estoque de comida tem que ser ampliado também para os insumos para você fazer a comida. Então, se você, por exemplo, gasta um botijão de gás a cada 3 meses, vale você considerar a adição de um segundo botijão de gás para que você possa ter meios de fazer a comida que você está estocando. De nada adianta você ter 200 kg de arroz se você não tem como cozinhar isso. Existem algumas alternativas
que você pode utilizar, como o Rocket Stove, onde nós já ensinamos aqui no canal. Vou deixar o link aqui e nos cards também para você conferir, mas é importante confiar na tecnologia que você tem hoje. Então, amplie também as formas de cozinhar a comida que você estoca. Número 2, agora vamos sair da parte alimentar, porque obviamente ela é a mais importante. De barriga vazia você não consegue fazer mais nada. Vamos então para o segundo ponto, que é controle financeiro. Veja só, por mais que você não queira aceitar essa realidade, eu vou trazer ela de uma maneira nua e crua para você. As estatísticas não mentem. Quem roda em situações de desastre são os pobres, porque o rico geralmente mora em uma zona mais segura, ele tem dinheiro para pegar o primeiro avião e sair daquela área, ele tem rendimentos para manter o seu salário rodando mesmo sem poder trabalhar, enfim, o cara tem recursos. São geralmente nós, pessoas que estamos trabalhando diariamente, lutando para conseguir o pão de cada dia, que vamos passar por dificuldades. Considerando isso, o que nós podemos fazer, obviamente, além de tentar enriquecer, é melhorar o nosso controle financeiro. Eu não sou um educador financeiro, então não vou entrar muito nesse aspecto, mas a regra aqui é simples. Se você hoje está endividado, você está exatamente o oposto de preparado, certo? Então de nada adianta você querer sonhar em comprar equipamentos táticos incríveis se sua conta está no vermelho. Primeiro você tem que arrumar a sua conta. Mais do que isso, o segredo é você aprender a trabalhar com o que você tem. De nada adianta você ter um custo de vida mais alto do que aquilo que você ganha. Não vai dar certo, você nunca vai conseguir se preparar, você sempre estará no modo de escassez e de sobrevivência. Mas vamos em frente, o ponto principal aqui é o seguinte. Falando de dinheiro, um sobrevivencialista, um preparador, precisa ter dinheiro investido em formas diferentes. A primeira é dinheiro em papel moeda, ou seja, dinheiro físico, aquele que você pode pegar. Até porque numa situação de queda de sinal, queda do sistema bancário, o seu cartão não conseguirá ser acessado e você vai precisar de dinheiro físico para fazer as coisas rodarem. Seja numa cidade, seja numa situação onde você está em um local isolado, você precisa de dinheiro físico o tempo todo na tua casa, guardadinho num canto, ao menos uma pequena porcentagem da sua poupança. Depois disso, você também vai precisar de investimentos a nível nacional, ou seja, você vai ter que investir seu dinheiro para ele trabalhar por você, e a nível internacional, porque tendo uma renda que não depende da economia nacional, você se torna muito mais capaz de sair do país e não morrer de fome. Além disso, você pode ter um montante do seu dinheiro investido em metais preciosos, porque os metais, diferente do papel moeda, que pode perder o valor do dia para a noite, eles só continuam valorizando. Inclusive agora em 2020, por causa do medo do coronavírus, o ouro valorizou uma quantidade absurda desde janeiro. Então investir em ouro é interessante, é uma forma de garantia de longo prazo para você poder ter liquidez financeira, independente do governo que esteja atuando no momento. E por fim, o último investimento financeiro do ponto de vista, de dinheiro que você pode fazer é ter itens para escambo. Por exemplo, uma garrafa de pinga pode valer uma fortuna se você for vendê-la para um alcoólatra que não encontra álcool para consumir. Então ter alguns tipos de consumíveis que serão muito difíceis de se encontrar em uma situação de crise, isso é muito interessante para seu planejamento. Veja que eu não estou me baseando em fantasia aqui. Se você ver relatos de sobreviventes de zonas de guerra, você verá que os itens de maior valor são tabaco, álcool e drogas em geral, além de munições e armas. Então, se hoje você pode ter ao menos algumas garrafas estocadas na sua casa, é uma garantia a mais. Mas o mais importante desse tópico aqui, obviamente, deixe de estar endividado. Comece a entender o seu dinheiro e trabalhar com seu dinheiro de maneira inteligente, beleza? Brasileiro é conhecido por ser inadimplente, não seja parte dessa lista. O nosso tópico número 3 agora vai chegar na ferida de muita gente. Olha só, de nada adianta você ter 1 tonelada de comida, ter dinheiro pra caramba, se o seu corpo está destruído. Não interessa o que a aceitação social diz. Veja só, a onça, ela não pega o mais forte. A onça vai pegar o que cansar primeiro. O gordo, o fraco, aquele que está doente. Então, quanto mais saudável você estiver, menores são as chances de você estar fadado à morte em uma situação de crise. Sim, é possível você sobrepor algumas fraquezas físicas com equipamentos tecnológicos? Com certeza, mas um indivíduo condicionado com a mesma capacidade tecnológica vai derrubar você facilmente. Então, não existe justificativa para maus hábitos alimentares ou para um mau condicionamento físico. Se você quer proteger a si,
proteger a sua família em uma situação onde o mundo não é mais o mesmo, o mínimo que eu espero que você tenha é um corpo que aguente correr 5 km sem desmaiar. Então, se você se enquadra nessa zona de risco, tome vergonha na sua cara, vá fazer algum exercício físico, a corrida é praticamente de graça, uma academia hoje em dia é relativamente acessível, você pode se reeducar do ponto de vista nutricional, enfim, não existe desculpa para estar completamente fora de forma. Número 4, agora a gente entra num critério que hoje por alguma razão é visto como polêmico, que são as armas. Veja, de nada adianta você construir um excelente estoque de comida, de você ter dinheiro, de você estar saudável, se em questão de segundos um marginal pula o muro da sua casa com uma arma velha e pode acabar com tudo que você construiu. E quando eu digo acabar com tudo, eu não estou falando que ele vai roubar a sua comida e vai levar o seu dinheiro embora. Eu estou falando de ele torturar você, estuprar sua esposa, matar sua filha, matar seu filho. Ou seja, olha que loucura. Por muitas vezes uma incapacidade de focar no que realmente importa, que é saber se defender, mesmo em um mundo possivelmente pacífico, você coloca tudo a perder. Se você é um daqueles que não acreditam que armas são necessárias, que é um classificado como desarmamentista, naturalmente você está consciente dessa vulnerabilidade e pior do que isso, você vai expor a sua família a essa vulnerabilidade também. Então, fique à vontade para viver nessa vida, eu não faço parte dela. Eu sou armamentista porque eu acredito que eu preciso estar em nível bélico semelhante a quem vai querer tentar tomar a minha vida ou a vida da minha família. Com isso dito, é claro, arme-se, mas mais do que isso, treine. Um indivíduo armado, mas incompetente, é capaz de gerar mais risco para a sua família do que segurança, tá? De nada adianta você ter uma pistola e não saber manejar ela. De nada adianta você ter um revólver e não saber fazer nada com aquele equipamento. Então, invista em cursos, invista em treinamentos, torne-se capaz de defender a sua família, mesmo contra um grupo de homens armados. Você precisa ser o homem mais violento da sala. Por fim, número 5, invista em equipamentos que deem autossuficiência para você e para sua família. Veja, se você tiver que sair da sua casa e se esconder no meio de uma mata, você tem equipamentos suficientes para prover a segurança, a alimentação e a higiene da sua família nesse local? Porque se você disser que não, você precisa investir nisso também. Aí nós estamos falando de uma mochila de fuga. A mochila de fuga nada mais é do que uma mochila que compõe 72 horas do que você precisa para sobreviver em uma situação inóspita. Ou seja, dentro dessa mochila você vai ter de tudo. Vai ter abrigo, né, seja uma barraca ou coisas do gênero. Você vai ter meios para cozinhar, você vai ter comida para 72 horas, você vai ter que ter meios de defesa e todo o resto. Você vai ter que suprir por completo as necessidades suas e da sua família por 72 horas. Você precisa dos melhores equipamentos do mercado? Não, não precisa, tá? Você tem que buscar aquilo que é interessante para você, para sua realidade e que não vai te comprometer financeiramente. Lembre-se, um sobrevivencialista endividado não é nem um pouco preparado. Mas, falando de forma ideal, o interessante é que você tem uma mochila de fuga, a sua esposa tem uma mochila de fuga e a sua filha também, cada um carregando a quantidade de equipamentos que conseguir para garantir a autossuficiência familiar em uma situação onde a sua casa esteja impossível de ser acessada. Para comprar esses equipamentos, é óbvio, você já conhece os apoiadores aqui do canal, os links estão aqui na descrição, fica à vontade para você dar uma olhada. Nós temos vários fornecedores de equipamentos que nós confiamos e podemos recomendar para você. Mas enfim, além desses pontos eu poderia seguir aqui falando muitos outros aspectos que são importantes, mas eu diria que esse é o núcleo principal de qualquer um que quer se preparar. Eu espero que eu tenha sido prático o suficiente. Se você tem interesse, Júlio, mas eu quero uma lista. Não, não existe lista. Como eu disse, o que eu como na minha casa é diferente do que você come. O que eu estou acostumado de usar, as minhas preferências, seja de equipamentos de camping, seja de armas, talvez não sejam as mesmas que as suas. Então recomendar uma lista pronta seria enganar você. É você quem tem que analisar o seu cenário, é você quem tem que se estruturar para poder proteger a sua família. A sua casa é o seu castelo. A sua família é tudo que você tem. Então, se hoje você ainda não tomou atitude para protegê-los de uma inesperada situação de emergência, você está sendo incompetente e, mais do que isso, imoral. Seja então um sobrevivencialista estruturado que foge de fantasias e comece a se preparar em 2020, até porque, por enquanto, está tudo bem, mas talvez amanhã não esteja.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou deixar algumas referências extras aqui embaixo na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.